Amada igreja, sentai-vos apenas um minutinho. De antemão, eu quero agradecer a toda a igreja pela receptividade, pelo carinho, pelo acolhimento. E em nome da pastora Aurelina, responsável por esta obra, dizer que saio daqui feliz. Não sei se mereço toda esta honra, mas com certeza a honra e glória, todo poder sejam dados ao nosso Deus Criador. A cada um que participou diretamente e indiretamente para a realização deste evento. Porque tudo que eu vi aqui de sexta-feira até hoje foi algo magnífico, foi algo edificante, foi algo que ficará marcado na minha memória por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Aos pastores, obreiros, um recado: nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de adorar. E você, internauta, que está me ouvindo pelas vias virtuais, eu quero dizer que o recado é para você também. Onde quer que você esteja, no seu computador, no seu celular. Eu quero aqui citar o nome de uma pessoa. É o Fernando Filho, que está lá em São Paulo, que é filho da pastora Aurelina e do diácono Fernando, que ligou para a mãe e disse: mãe, fala para o pastor colocar o microfone na boca, porque a voz não está saindo no YouTube. Fernando, eu não o conheço pessoalmente, mas te amo em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo conselho, pela direção, pela dica. Deus te abençoe poderosamente, meu amado. Glória a Deus. Viu? Vou repetir. Prefira os que te criticam porque te constroem, aos que te elogiam porque te corrompem. Glória a Deus. Continue de mãos firmes. Eu vi choro em pastoras, em pastores. Eu vi lágrimas e eu sei o que é chorar na obra do Senhor. Aquele que semeia chorando trará com alegria seus feixes. Amém? Você crê? Nunca pare de lutar. Agora eu quero que você fique de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E eu quero falar para o pastor Rafael que Deus cochichou com ele. Cochichou com a Aurelina. Pastora Aurelina disse: olha, dá um recadinho lá em Samuel. Sabe por quê? A pedra que Samuel colocou é chamado marco de vitória. É marco de vitória, amém? Mateus capítulo 16, versículo 18, que é o subtema da conferência, e é nesse subtema que nós vamos encerrar esses dias de ação, de avivamento, de glória, de louvor, de adoração e do poder de Deus nesta casa, em nome de Jesus. Podemos ler? Amém? Assim está escrito: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É palavra do Senhor. Podem sentar-vos. Eu quero que você grave esse texto de Mateus, capítulo 16, como um texto que se identifica com identidade. Olha só, a tautologia. Um texto que se identifica com o termo identidade. Por quê?
O texto começa falando de dois grupos de pessoas que se encontraram com Jesus e que tinham opiniões diferentes a respeito de dogmas, doutrinas, crenças do reino dos céus. Fariseus e saduceus. Uns criam na ressurreição, outros criam na reencarnação. E o texto começa com Jesus fazendo uma pergunta para os seus discípulos. Primeiro ele pergunta: o que dizem os homens por aí que eu sou? Pedro, sempre Pedro. Diz, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos outros profetas encarnado. Jesus não estava preocupado com a opinião dos outros. Jesus queria a opinião daqueles que estavam com ele. Jesus tinha 12 discípulos. 3 eram chamados sempre que a coisa era difícil: Pedro, Tiago e João. E só um era íntimo. Primeira coisa que eu quero dizer: não pensem vocês que o recado não vem no lombo, porque vem mesmo, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para você: Jesus me ensina nesse trecho, quando Pedro faz a confissão, diz: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro, sempre Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas tem um detalhe no texto. Jesus diz: bem-aventurado, ou seja, feliz és tu, Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Diz que não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ei, presta bem atenção. Em toda a história bíblica, é o primeiro homem que entende, que reconhece, que conhece, que professa que Jesus é o Filho de Deus. Isso é questão de identidade, de intimidade. Isso é questão de conhecer. Foi o primeiro homem em todo o texto bíblico dos seus discípulos que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E continua para frente. E chega no versículo 18. E ele diz: também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo é um dos versículos que mais causa tormento na interpretação. E eu não quero aqui fugir da administração, porque ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Vamos entender. Eu agora quero pegar uma vertente e dar uma pequena aula de teologia. Em grego, o nome Pedro é Petros. E pedra é Petra. Quando nós olhamos no aramaico, o nome Pedro é Cefas. Mas o nome de rocha também é Cefas. Aí, quando uma igreja foi formada no século 3, no ano 200 e pouco, não vamos falar de religião, pelo amor de Deus, mas teve uma religião que está lá no centro de Roma. Entendeu que Cristo estava dizendo que Pedro era a pedra na qual seria edificada a igreja. Ei! O salmista já diz: Senhor, tu és a minha rocha. Senhor, tu és a nossa fortaleza. Primeiro, a palavra significa, num sentido resumido, toda religião cristã, toda religião que professa a Cristo como
pedra angular, como pedra em que se firma a igreja, sabe que a rocha da igreja é Jesus. Espera aí. Se o ponto de convergência é esse, se o ponto de encontro é esse, vamos fazer uma coisa simples. Vamos começar a pregar o que é a igreja no sentido de Cristo sendo rocha. Mas tem um detalhe pela frente. No versículo 19, ele diz: dar-te-ei as chaves das portas dos céus. Ai. Shalom Kassen Hassan Adonai. Aí muita gente está achando que Pedro, chamado de São Pedro, é que tem a chave do céu. Quem morreu e ressuscitou foi Jesus. Ele tem a chave da vida e da morte. Ei, esse aqui é outro ponto em que nós temos que chegar e entender que ele passou uma autoridade. Ele não deixou a glória para Pedro, porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. Por quê? Em uma passagem, Jesus chega e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele já disse assim, meio cambaleando: sim, Senhor, eu te amo. E perguntou terceira vez. E agora Pedro fala meio que chorando: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar não significa ser dono das ovelhas. Sabe o que é que está acontecendo com a igreja na atualidade? Tem gente achando que é proprietário das ovelhas de Jesus. Ei, aí ele fala: dar-te-ei as chaves das portas. A palavra porta aparece na Bíblia mais de 300 vezes. E Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ninguém vem ao Pai senão por Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Pedro, não é João, não é Joaquim, não é José, não é ninguém que leva ao Pai, é Jesus. Ele é o bom pastor. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E disse: o bom pastor dá a vida pelos seus amigos. E disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mas tem um detalhe. Mas tem mais um detalhe. Ele disse e fez. Ele deu a vida por Anchieta e por cada um que aqui se encontra. Sabe qual é a diferença entre Jesus como pastor principal e a pedra da igreja? É que eu, como pastor, eu sou o maior pecador que tem aqui dentro. Às vezes eu falo e não faço. Nós temos o hábito de falar: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Paulo disse: sede meus imitadores, porque também eu sou imitador de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta para chegar onde eu quero. Você tem coragem de olhar no espelho com a tua cara lisa, lambida, e dizer assim: eu posso chegar em qualquer lugar dessa cidade e dizer: sede meus imitadores, porque eu também imito Cristo? Você pode fazer isso? Não é, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É só você e Deus, não é comigo não. Então vamos começar. A igreja, Jesus, o Evangelho, o Novo Testamento, faz
A analogia da igreja, da sua noiva, faz analogia à família. Como assim, pastor? Eu falei que eu tinha um recado. Eu vou começar a bater. Paulo diz, olha, na família, o homem tem que amar a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Na década de 70, as faculdades do Brasil tinham 85% de homens e apenas 15% de mulheres. Sabe o que é que foi acontecendo? O sistema de governo mundial foi mudando uma realidade, foi invertendo valores, princípios, e aos poucos as coisas foram se invertendo. Às vezes eu digo na Igreja Batista, o céu não é azul. A gente olha azul, mas ele é rosa. É só olhar por aqui a quantidade de mulheres que estão presentes com a quantidade de homens que estão presentes. Ei, homens, a primeira pancada no teu lombo, a responsabilidade espiritual da sua casa é sua. É sua. É muito fácil falar para o filho. Vá para a igreja. Vá fazer parte do grupo. E eu ficar em casa sentado. Provérbio diz, ensina a criança no caminho. Provérbio não diz, aponta o caminho. É no caminho com ele. Nós, aqui no Ocidente, levamos nossas crianças para as escolas. E hoje é diferente, inclusive. Além de levarmos nossas crianças, levamos todos os problemas para a escola. E ali a criança começa a aprender o ABC e levar os problemas de casa para o professor, para a escola. E isso não é obrigação da escola, é obrigação sua. Escola tem que ensinar português, matemática, geografia, história, física e química. Quem tem que educar seus filhos é você em casa. É você em casa. Espera aí. Por que é que Paulo chega e fala, maridos, amai vossas esposas, de tal maneira que seja comparada, ou comparado ao amor que Cristo teve pela igreja e deu a vida por ela. Qual igreja? Jesus morreu pelas colunas de concreto, pelas vigas daqui, pelas paredes? Mentira! Sabe por quê? Porque a palavra diz que você, nascemos para sermos templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos a igreja viva de Cristo aqui na terra. Eu não vim aqui para me exibir. Não gosto de falar de mim. Mas de vez em quando é necessário. Em 2000 não sei quanto, eu fui a São Paulo numa reunião com um irmão meu. Segundo ele disse que eu falo bem, é mentira, é coisa de irmão. Eu não falo bem coisa nenhuma. Porque você fala bem, conhece bem a área financeira, não sei o que mais lá. Enfim, teve uma reunião. E um dos que estavam na reunião, 3, vieram para falar conosco. Um olhou e disse, você tem um jeito de padre, um jeito de pastor. Eu falei, o senhor era um bom observador. Eu ia ser padre, fiquei 3 anos e meio de seminário. Hoje eu estou no meio evangélico. Na época eu não era pastor ainda não. Eu falei, eu gosto da Bíblia, da palavra de Deus. Porque tem a resposta para tudo. Escuta só. O que é que vem? Daqui a pouco vem para você também. Ele disse, o amigo me desculpe, mas nada nesse mundo tem resposta para tudo. Eu falei, se o senhor abrir o livro da Bíblia, a Bíblia, em Eclesiastes, lá está escrito, lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra.
Eu falei, o número 7 é a perfeição de Deus. O número 8 é a ressurreição de Cristo. Espera aí, mas quem faz curso de administração de empresas igual eu fiz, sabe que quem tem muito dinheiro não aplica todo o seu dinheiro num negócio só, porque quando um vai mal, o outro sustenta. Não é assim? E ele balançou a cabeça. É. Falei, pois é, a Bíblia tem resposta até para o Senhor que é investidor financeiro. Pastor, o que é que isso tem a ver com as portas do inferno não prevalecerão contra ela? É porque o mundo se tornou tão materialista que o sistema de governo está conseguindo tragar, cegar a visão espiritual, porque o meu alvo não é esta terra, o meu alvo é a Nova Jerusalém. É? Primeiro recadinho para você. Primeiro recadinho. Eu já disse que a responsabilidade, a Bíblia garante isso. A responsabilidade espiritual da casa é do homem. E os homens foram se relaxando. E os homens foram ficando relapsos. E as mulheres começaram a trabalhar mais, a produzir mais. Hoje são 70% nas faculdades e os homens 30%. Espera aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: maridos, amai vossas mulheres, como o vaso mais frágil, dando honra a ela. Por quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Prepara teu lombo. Se você não cuida da tua esposa, a tua oração é inválida. Se você maltrata a sua mulher, eu vou contar aqui uma coisa que eu vi na minha cidade, que eu vejo em Brasília, que eu vejo em Goiânia, é onde mais eu estou. Há uns 22 anos, 20 anos, um negócio assim, havia um pastor na cidade de Jaciara que batia na mulher. Batia na mulher. Eu fiquei sabendo disso tem uns 6 anos, por aí. Batia na mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que tem a oportunidade de fazer um pedido enquanto é vivo, né? Lógico que depois que morre não faz pedido nenhum. A comediante Dercy Gonçalves conseguiu fazer um pedido de ser enterrada em pé. E foi enterrada em pé. Mais um recadinho no lombo de cada um aqui. Tem gente aqui, ou não sei se tem aqui, eu sei que eu conheço pessoas, que se pudesse chegar para o cônjuge, para não falar marido e mulher, porque tem marido e tem mulher, cônjuge, companheiro, que se pudesse chegar, faria o seguinte pedido: olha, eu quero ser enterrado ou enterrada com a segunda via original da minha certidão de casamento, ou com a aliança na mão esquerda. E a pessoa pode virar assim: ficou, endoidou? Porque ninguém é enterrado com joia nenhuma. Até a dentadura, se estiver arrancada. Não leva papel nenhum, porque não tem que fazer nada lá. Por que é que você quer ser enterrado ou enterrada com a cópia original da certidão do nascimento? Ou com a aliança na mão esquerda? É porque quando bater na porta do céu, que São Pedro apontar o dedo, a pessoa vai dizer: nem vem, já passei pelo inferno. Nem vem, já passei pelo inferno. Eu quero dizer para você que a igreja começa dentro da sua casa. Eu quero dizer que Deus é honrado na sua casa. Eu quero dizer, homem, seja sacerdote da sua casa, para que o inimigo não venha com as suas artimanhas e segue você, sua família, toda a sua casa. Não permita. Quem tem que governar a sua casa não é governo, é você. Sabe por quê? Porque o mundo está em crise, mas o céu não está. O mundo mudou as leis, mas Deus não mudou.
Os estatutos dele, que deixou com Abraão, com Isaac e com Jacó, permanecem até hoje. E vai ser assim até a sua volta. Vai ser assim até a sua volta. Deus não muda, Ele é imutável. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. O que é que está entrando na sua casa? Está entrando pornografia? Eu também tenho um celular. Na minha casa, fica em cima do sofá, em cima da mesa, qualquer canto. Qualquer criança pode abrir meu celular. A pergunta é, na tua casa, o teu filho, o teu neto, teu sobrinho, o vizinho, a criança, o adolescente, o jovem, pode pegar seu celular, clicar no WhatsApp ou nas imagens do teu celular? Outra coisa que eu quero falar para você. Quando você liga a televisão, você dá crença ao quê? Ao que a televisão diz ou ao que a palavra de Deus garante? Eu não vivo segundo os moldes deste mundo. E quero deixar bem claro, eu não vim aqui mexer com doutrina, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é certa, igreja nenhuma tem que se amoldar ao mundo. O mundo aqui tem que entrar aqui e ser modificado. Não é eu chegar aqui e ter que fazer a vontade lá fora. Sabe por quê? Porque aqui dentro é muito fácil ser santinho. Eu vejo aqui um bocado de anjinhos. Além dos anjinhos que a pastora falou, eu vejo todo mundo santo. Só falta aquela auréolazinha aqui em cima da cabeça. Faz o seguinte. Chega em casa e chama alguém para perguntar para tua esposa, teu esposo, fazer igual um garoto na igreja. A igreja estava vazia, não era dia de culto. O garoto pegou o púlpito, estava arrastando. O pastor, ô menino, peraí, por favor, o que é isso aí? Não, pastor, eu vou levar o púlpito para casa. Mas que negócio é esse? Você vai levar o púlpito para casa por quê? Sabe por quê, pastor? Porque aqui na igreja, o meu pai é uma maravilha. Quando chega em casa, o Satanás entra nele. É muito fácil ser santinho aqui na frente. É muito fácil ser santinho aqui sentado na igreja. Sabe qual é a dificuldade? É ser igreja da porta para fora. Espera aí. O que significa portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Na antiguidade, no Antigo Testamento, nos povos antigos, a porta era o lugar onde os governantes, os anciãos, pronunciavam suas leis, davam suas normas, faziam seus discursos e aconselhavam o povo. A palavra porta, como eu já disse, aparece na Bíblia mais de 300 vezes. Espera aí. Qual é a porta da sua casa que está sendo aberta e qual é a porta que tem que ser fechada? Sabe por quê? Tem muita gente pegando a Bíblia. Oh, maravilha! Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fechou a Bíblia. Mudou tudo que leu. Não adianta. Deus não é falso. Não adianta. De Deus ninguém zomba, ninguém engana Deus. Não adianta. E outra coisa. Olha, eu tenho um cuidado tão grande, mas de vez em quando eu vacilo. Sabe por quê? Eu sou de carne e osso. Eu não sou uma máquina programada. Mas eu tenho um cuidado muito grande. Sabe por quê? Eu já passei em alguns lugares, algumas cidades. E se eu abrir minha boca para falar alguma coisa que vai ferir a alma daquela pessoa, e ele esteve no culto que eu preguei e não conheci? Sabe qual é o problema? O teu testemunho na cidade é mais forte de você chegar aqui, apresentar, falar e pregar. Porque aqui dentro, todo mundo prega só a palavra de Deus. E lá fora, que tipo de igreja sou eu? Igreja de Deus ou igreja do mundo? Qual é a igreja do mundo? Devassidão, imoralidade, engano.
trapaceamento. E agora, eu não quero me alongar muito, não. Eu quero dizer para vocês que a cada dia que passa, está bem pertinho de Jesus voltar e acontecer aqui o que o ministro do louvor estava falando. Olha, eu vou para o céu encontrar com ele nas nuvens. Eu quero dizer para você que o que está sendo montado no mundo é para destruir a família, porque a família é a base de toda a igreja. A questão é, você está cedendo ao que o mundo está te oferecendo? Ou você está orientando exatamente para não fazer a vontade do que o mundo quer que você faça? Aqui agora, eu vou deixar para vocês um problema bem sério para nós resolvermos. Daqui uns dias, tudo que foi pensado durante os últimos 2 anos foi para bloquear a família. Tudo que foi imaginado foi para destruir a fé, foi para minar a fé. Nós temos na mídia 2 grupos principais. Na época, na década de 60, 70 e até o final da década de 80, existia um jargão de que o povo era o gado. Ouvidade de gado, Zé Ramalho. Do ano passado para cá, começou a dizer que um era gado de fulano e o outro jumento de ciclano. Igreja, o que é que gado come? Capim, não é? O que é que jumento come? Capim? Então tá bom. Eu falei que eu ia deixar um problema para você pensar. Se esse país for mal, vai faltar capim para todo mundo. Se esse país se der mal, vai faltar capim para o gado e para o jumento. O recado é, entre em oração por esse país, porque as famílias estão cada vez mais sendo atacadas. E existem projetos para destruir a base familiar. Eu estou falando com propriedade, porque estou acompanhando há 2 anos e meio sobre isso. Eu não vim aqui citar nomes, viu, pastora? Mas eu disse para ela hoje, eu vou deixar com ela 2 vídeos. São verídicos, não são fake news. Para tratar, porque a igreja está sendo o alvo principal que o inferno está tentando agredir. Mas a palavra de Deus diz que não conseguirá. Ei, eu não quero me alongar muito, teria mais algumas coisas assim, mas eu vou só fechar. Pede a Deus. Oferece sacrifício a Deus. Espera aí, pastor, vou pegar um cordeiro igual Samuel? Não. Jesus disse, eu não quero mais sacrifício assim. O que eu quero é que você tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sabe por quê? Porque é muito fácil fazer a vontade dos outros, para agradar os outros. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos, sem distinção. Mas ela não disse que eu tenho que gostar de todos. Amar e gostar tem uma diferença. Sabe o quê? Gostar é sentir o gosto
Tem pessoas que eu dou bom dia, boa tarde, mas não quero comunhão da minha vida pessoal com ele. Não adianta. Tem pessoas que eu dou bom dia, boa tarde, desejo a paz na vida dele. Mas, por enquanto, ele não é confiável para que eu sinta o gosto das coisas que ele gosta. Amados, a coisa não é brincadeira. O inferno não brinca de ser inferno. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós brincamos de sermos filhos de Deus. Sabe, para Deus, a gente faz de vez em quando dá certo, quando sobra. E o inferno está como um leão feroz, rugindo ao redor de cada um, para tragar, se possível, aquele que foi salvo. Sabe o que eu quero dizer? Só uma coisa. Igreja não é a parede. Igreja não é só o que você faz aqui, não. Isso aqui é trabalho de edificação do Evangelho. A igreja é você. Você é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não se molda segundo os moldes desse mundo. Queridos, quem vai orientar vocês é a pastora e o grupo de pastores e obreiros desta casa. Agora, por favor, peçam a Deus para ter misericórdia do país, porque se Ele quiser abençoar, ninguém impede, mas se Ele quiser amaldiçoar, também ninguém impede. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel deixou de fazer a vontade de Deus e caiu nas mãos dos amonitas. Cuidado para que o povo de Israel não venha a cair nas mãos dos amonitas. E eu não quero nem pegar a amonita e grudar com outra palavra para não dar lugar para dizer aqui, veio aqui para falar alguma coisa nesse sentido. Eu estou dizendo para vocês que o mal está trabalhando contra a nossa vida. Os poços que eu preguei, que vocês ensinaram, tem gente do outro lado do mundo querendo fechar um por um. Meus amados, aqui eu termino. Aqui eu encerro. Feliz por estar com vocês. Honrado por vir aqui. Como já disse, não sei se merecia tamanha honra. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, porque a palavra não é minha. Amanhã estou partindo de viagem para Goiás. E levo comigo muito aprendizado do que eu aqui assisti. Cresci um pouquinho mais na fé. Porque por onde quer que eu passe, ou por onde quer que você passe, nós deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do outro. Eu aprendi muito aqui. Aprendi muito. E deixo com vocês o desejo de paz, de saúde, de prosperidade em nome de Jesus. Que esta igreja continue com essa força, se disponibilizando a melhorar cada vez mais a casa do Senhor, porque no Senhor nenhum trabalho é em vão. Deus os abençoe ricamente, poderosamente. Que o Senhor Deus esteja fortalecendo mais e mais, pastor, a sua vida, tua saúde, teu ministério. Qual Deus
nesses 3 dias tem nos impactado com a palavra, com a revelação da palavra. E nessa noite, o Senhor está fechando esse congresso com chave de ouro. Estamos inteiramente abençoados. Inteiramente abençoados, irmão. Não faltou nada. Deus falou conosco no profundo, no oculto e no escondido. Deus sabe a nossa necessidade como igreja do Senhor. Estou muito feliz, eu estou, irmãos, regozijada, me sinto realizada por tudo que Deus fez conosco durante esses 3 dias. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda força e todo o poder seja dado unicamente ao nosso Deus e Pai, ao eterno Senhor. Deus é fiel. Aleluia, 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 aleluia.